Olá, muito boa noite. Vou pedir para todos abrirem o som à medida que forem falando. Eu sou Donizete Silva, da direção estadual do SINDICEAB, Sindicato dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente e Afins. Curta e siga as páginas do SINDICEAB nas redes sociais. Curta e compartilhe essa transmissão ao vivo no seu perfil e nos grupos que você segue. Com o objetivo de analisar e discutir a situação do desmatamento e a crise hídrica que o Paraná enfrenta, que o SINDICEAB promove a live A Crise Hídrica e o Desmatamento. Estamos recebendo aí a companheira Laura e dizer que a live terá até 80 minutos e dividirei a condução com a Raíssa Mello, jornalista do SINDICEAB. Boa noite, Raíssa, tudo bem com você? Boa noite, Donizete, boa noite a todos que nos assistem, tudo bem, espero que esteja bem com todos também. E a crise hídrica tem afetado o Paraná de uma maneira muito forte. De acordo com os últimos dados do Instituto Água e Terra e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, CIMEPAR, 61,14% do Paraná houve uma seca grave. Já na região leste, que abrange Curitiba e região, ali litoral, a gente está numa seca extrema. Para discutir esse assunto que está afetando todo mundo, com os rodízios e também com as consequências da seca, estão aqui a nossa direção do SINDICEAB. O Geraldo Carvalho de Oliveira, nosso tesoureiro. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Maria Auxiliadora Fernandes, nossa tesoureira geral. Boa noite, Maria. Nosso presidente Temístocles Santos, e a nossa vice-presidenta Laura de Jesus Moura e Costa, que apresentará os nossos dois convidados e dará o pontapé inicial sobre o tema. Boa noite, Laura. Boa noite a todos, aos nossos convidados, aos nossos telespectadores, e desejo uma boa live com todo mundo. Pedir para todos os demais abrirem as imagens, para que a gente possa ter aí a beleza de todos vocês no vídeo. Deixa eu encostar a porta. Enquanto a nossa vice-presidente Laura ela se ajusta, Laura que dá aí aula e estava na aula até há poucos instantes, a exemplo de todos nós. Nós temos a Josiane, que é a nossa secretária, que daqui a pouquinho chega também, acabou de sair do escritório onde estava trabalhando. Mas nós queremos dar um bem-vindo a você, internauta, que está nos acompanhando também. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e queremos dar uma boa noite para você,
dizer mais uma vez que essa live ela tem o objetivo de analisar e discutir a situação do desmatamento e a crise hídrica que o Paraná enfrenta. Então, o SINDICEAB tem essa preocupação de fazer essa importante discussão dessa crise que afeta a todos nós. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, quero dizer para você que você pode compartilhar essa transmissão do seu perfil pessoal em algum grupo ou página que você segue, e você pode curtir também. Além disso, pode colocar as suas sugestões, o seu boa noite, a sua saudação. Se tiver pergunta aos nossos convidados, fique à vontade, pode participar nos comentários. Nós estamos atentos para interagir com você e fazer chegar até os nossos convidados a sua dúvida, a sua consideração. Nós vamos, portanto, passar para a nossa companheira, vice-presidenta do SINDICEAB, Laura, para que ela apresente os nossos convidados e já iniciemos o bate-papo dessa noite. Boa noite, Laura, seja bem-vinda. Obrigada, Donizete, obrigada ao Paulo César Medeiros, doutor Paulo César Medeiros e Dr. Jefferson de Souza. Jefferson de Souza é graduado em Física, é mestre em Geofísica e doutor em Física Estatística. Realiza estudos de pesquisa e consultoria em hidrologia e em projetos da Agência Nacional de Águas e do LACTEC, né, com a Sanepar. É professor da rede pública estadual e integrante e colaborador do CEDEA, que é o Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental. Nosso amigo já há mais de 30 anos, né, Jefferson? Eu vou parar por aqui, né? O Paulinho também, né, Paulinho? O doutor Paulo... Vai denunciar a idade aí. Dr. Paulo César Medeiros, também nosso amigo há muitos anos, e é geógrafo, né? Professor no Instituto Federal de Educação Tecnológica do Paraná, o ITFPR, é doutor em Geografia pela UFPR e coordenador técnico-científico do CEDEA, né? Que é o Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental. CEDEA é entidade ambientalista, né, sem fins lucrativos, e que aglutina, né, as pessoas aí que têm uma visão socioambiental, né, da questão ambiental, né, uma visão socioambiental. E agradecemos muito né, por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui conosco, e também porque sabemos que a contribuição, né, que os nossos amigos têm para nos dar é muito grande, né, pela quantidade de conteúdo, de informação que tem. Eu acho que já podemos... Lá, Temístocles, tudo bem? Temístocles é o presidente do SINDICEAB, né, também aí leva conosco a luta junto, né? E eu acho que passo para você, Donizete, ou já começamos com as perguntas? Como que... Não, podemos já começar, já são as 19h10, acho que temos que seguir. Pode seguir, Laura. Bom, a primeira pergunta, né, nós vamos fazer a discussão dos recursos hídricos e desmatamento, fazendo assim uma conversa, né, mais passando para a abordagem para o Dr. Jefferson, depois o Dr. Paulo César Medeiros. Então, vamos ter 4 minutos para cada um, em cada pergunta, né?
Então, eu começo com a primeira pergunta para o Dr. Jefferson de Souza. O desmatamento da Amazônia, ele interfere no clima do Paraná? Como? Né? Porque o paranaense, de um modo geral, vai desmatar a Amazônia e não se sente responsável, né, pela questão da preservação da Amazônia. Então, queremos saber isso. Esse desmatamento feito por pessoas do Sul, ou de São Paulo e do Sul, que vão para a Amazônia, e aí todos nós sofremos as consequências, né? Então, ele interfere no Paraná ou não, a destruição da Amazônia? Boa noite, Laura. Boa noite, Donizete. Boa noite toda a comunidade aí do Sindiciab. Boa noite, meu colega Paulo César, professor Paulo César, e boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo, e muito obrigado, Sindiciab, por esse convite, por promover esse debate tão importante nesse momento. E sim, Laura, o desmatamento da Amazônia interfere diretamente no Paraná. E essa interferência ela é ainda mais intensa em algumas regiões. Isso porque, né? Vou mostrar aqui com um exemplo, por uma característica do clima paranaense. Nesse mapa, a gente pode ver aqui mais ou menos a localização da região sul do Brasil. A região sul do Brasil, ela está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Paralelo 30. A maior parte da região sul do país está localizada nessas latitudes. E se a gente observar o mapa mundial, né, a gente vai ver que o deserto do Kalahari, no sul da África, o grande deserto australiano, Austrália, no hemisfério norte, os desertos de Mojave e Sonora, o grande deserto do Saara, o grande deserto das Arábias e o deserto do Thar, eles estão também localizados entre estes paralelos. O paralelo 23, que marca a linha dos trópicos, e o paralelo 30. Então, a tendência dessas regiões no mundo inteiro é serem regiões desérticas ou regiões secas, regiões de baixa precipitação. A razão, digamos assim, física para isso é que essas são regiões de alta pressão atmosférica, né? Agora, no Paraná nós temos uma precipitação típica aí de 1.500 milímetros de chuva por ano, ou seja, é uma precipitação bastante razoável. Então, o que explica o Paraná estando numa região, numa latitude tipicamente seca, o que explica o Paraná ser tão úmido, né? Ter uma precipitação tão bem distribuída. E a razão para isso é o que nós chamamos de rios voadores ou rios flutuantes. O que acontece? Esses dados aqui mostrados são dados empíricos, né? Dados medidos. O que acontece é que a região amazônica é uma região de baixa pressão, né? A floresta provoca uma queda na pressão. Essa baixa pressão absorve umidade dos oceanos e redistribui essa umidade pelo continente. Então, essa precipitação que não era esperada para a nossa latitude, ela vem da Amazônia, da floresta amazônica, pelo menos uma parte significativa dessa precipitação. Então, nós, paranaenses, né, temos fortes razões para defender a Amazônia em pé. Esse é apenas um dos papéis, né? A gente também pode mencionar que as florestas, elas são importantes reservatórios de carbono. Então, o desmatamento, ele contribui com 1/6 do aquecimento global. E o aquecimento global, ele interfere diretamente na dinâmica climática aqui do Paraná. Além disso, né, as florestas, elas têm potencial para absorver 1/10 do excesso de carbono, do carbono lançado devido
atividade humana, né, atividade industrial, ajudando a mitigar o aquecimento global. Eu ainda poderia mencionar rapidamente, né, que o desmatamento também altera o albedo. O albedo é a relação entre radiação solar. Jefferson, Relação... Oi. só pedir para você ligar a câmera. Tá ok. O albedo é a razão entre a radiação solar que chega até o solo, que é refletida pelo solo, e a radiação solar incidente. Então, as florestas elas têm baixo albedo. Quando você desmata, né, você aumenta a radiação que é refletida. Então, isso aí também vai mexer com a dinâmica climática. E por último, né, também mencionar que as florestas elas ajudam a retenção de água pelo solo, isso na Amazônia ou aqui no Paraná, né? E também as árvores em si, né? Elas contribuem com o aporte de umidade na atmosfera. Uma árvore grande de uma floresta tropical, ela pode aportar até 1.000 litros de água por dia na atmosfera. Então, existem mais aspectos, né? Eu selecionei esses 3 aspectos para falar sobre esse tema. Algum comentário do Dr. Paulo César Medeiros? Boa noite, colegas do SINCEAB. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. É sempre bom dialogar essa temática ambiental também com a comunidade de trabalhadores, com o segmento de trabalhadores que estão muito ligados a esses processos, todos que estão associados à temática ambiental. Então, a gente está muito em casa, conversando com vocês que têm a bagagem técnica, operacional de vários dos sistemas, né? São os trabalhadores que estão muitas vezes ali na ponta de todo esse processo. Então, obrigado por esse espaço. Apenas um comentário que eu acho que cabe bem nessa discussão com o Jefferson, que tem a ver com o balanço hídrico do próprio sistema Terra, né? Então, todo esse ciclo hidrológico e todo esse balanço hídrico que o Jefferson menciona, que decorre, então, dessa evapotranspiração toda que acontece, uma evaporação oceânica, né, que vai para a atmosfera superior e que vai sendo distribuída também no território, né, no continente sul-americano. Então, essa água evaporada do Oceano Atlântico, sobretudo, vem fazer esse efeito, né, de trazer essa hidratação para o nosso continente. E essa dispersão, né, somada ao que a gente poderia chamar esse ciclo hidrológico longo, que é o ciclo oceano-atmosfera, ele vai se somar com os chamados ciclos curtos da água, que são os ciclos continentais. Dependendo da área continental, se tem uma bacia como a Amazônia, por exemplo, você vai agregar essa água que está vindo dispersa na atmosfera do oceano, você vai agregar a evapotranspiração da floresta amazônica, e isso vai dar uma carga também, né? Hoje estima-se que 60% da evapotranspiração do balanço hídrico venha dos oceanos e 40% aproximadamente venha da evapotranspiração dos continentes, que é a soma da água que está na superfície do continente com a água que está no solo, e eu quero ressaltar aqui o papel importante do solo, né, no sentido desse balanço hídrico, porque o solo tem a capacidade de reter água e alimentar as plantas que o Jefferson mencionou, que vão devolver essa água pela sua transpiração para o sistema Terra, né? Então, é muito bom falar desses processos, inclusive com uma categoria de trabalhadores que entendem desses processos, por isso que a gente aprofunda, e eu gosto de debater com o Jefferson sobre essa questão. Então, eu gostaria de agregar essa reflexão da dispersão atmosférica pelo fato, né, de que nosso solo descoberto, o Jefferson mencionou o albedo, o nosso solo passa descoberto uma grande quantidade de tempo ao longo do ano, pelo modelo agrícola que nós temos, né, de plantations, quase, de plantações únicas, né,
onde você ara a terra e deixa ela uma grande parte do tempo descoberto. Isso faz um problema muito sério, porque muda o microclima, o ciclo curto da água. Não há evaporação, a água não, o solo seca. E quanto mais seca esse solo, mais ele produz um calor excessivo, altera o microclima. Não por acaso, agora que as queimadas adensaram, aumentaram inclusive o calor superficial e chegando a produzir tempestade de poeira, né, e de alta temperatura, vórtices de altíssimo calor que aconteceram essa semana passada. Então, essa desumidificação da nossa atmosfera é problemática e traz para o sul do Brasil essas consequências que o Jefferson indicou, esses processos. Então, obrigado aí pela participação, acabei ocupando, né, na réplica aqui da conversa um pouco, mas é para contribuir com a reflexão do professor Jefferson. Obrigado. Muito obrigada aí pelas colocações, foram excelentes, né? E vamos seguindo para a segunda pergunta. Enquanto o Geraldo faz aí a intervenção, pedir para a auxiliadora abrir a câmera para que a gente possa contemplar a sua beleza. Geraldo. O meu questionamento é a respeito desses extremos de temperatura, de extremos de excesso de chuva, e quando ocorre, o pessoal normalmente cita os fenômenos El Niño e Laninha como grandes responsáveis por esses extremos de clima, né? Tanto temperatura extremamente baixa, temperatura extremamente alta, excesso de chuva. O meu questionamento é o seguinte: eu gostaria de saber se as mudanças climáticas, se o aquecimento global, ele está interferindo também nesses fenômenos aí de El Niño e Laninha, se eles estão ficando mais intensos devido ao aquecimento global ou não? Essa é a minha pergunta. Laura, eu respondo? Vou passar para você, você já começou, tudo bem. Primeiro você, depois o Paulinho comenta. Tá bem. Bem, esses fenômenos, os fenômenos de El Niño e Laninha, que estão relacionadas à temperatura do Pacífico Equatorial, eles são fenômenos naturais, né? E naturalmente afetam a dinâmica climática no mundo todo. Em particular, no sul do Brasil, né, os fenômenos de El Niño, o fenômeno de El Niño, ele costuma provocar aumento de precipitação. E o fenômeno de Laninha costuma produzir secas. Acontece que existem estudos, e esse gráfico que eu estou apresentando é do Instituto de Pesquisa do Clima da Universidade de Colômbia, que é um dos principais centros de estudo de mudança climática no mundo, né? Ele mostra que o aquecimento global ele não altera a frequência de ocorrência de fenômenos El Niño e Laninha, mas ele costuma intensificar esses fenômenos. Ou, de maneira geral, a mudança climática ela pode estar associada a um aumento de desastres hidrometeorológicos no mundo inteiro. Aqui no sul do Brasil, né, alguns dos desastres hidrometeorológicos eles podem ser associados a El Niño e Laninha. Por exemplo, lá as cheias do início da década de 80 e pode estar associado a um fenômeno de El Niño, e a última grande seca aqui no Paraná, em 2006, pode estar associada a um fenômeno de Laninha. Esse gráfico aqui da Universidade de Colômbia, ele mostra o seguinte, né? Os fenômenos o número de ocorrência de seca no mundo inteiro são representados por retângulos achurados. O número de cheias são representados pelos retângulos cinzas. E outras catástrofes, né, como catástrofe associada a ventos e tempestades, estão em cor rosa, né?
Essa linha verde, ela indica o número de eventos que ocorreu naquele ano. E a linha tracejada, ela indica a tendência, né? Então, esse gráfico mostra que existe uma tendência de aumento de catástrofes hidrometeorológicas no mundo, na medida que o tempo vai passando. E a gente pode observar também que em anos de ocorrência de El Niño e Laninha, aqui representados pela cor azul, El Niño, vermelha, Laninha, há um aumento de catástrofes hidrometeorológicas. Então, é forte a evidência de que a mudança climática está intensificando os efeitos dos fenômenos El Niño e Laninha. Eu não estou te ouvindo, Laura. Aí, agora saiu. Não estava conseguindo abrir o microfone. O Paulo César Medeiros quer comentar essa questão da intensificação, né, se o aquecimento global ou as mudanças climáticas aí, né, intensificam ou não as ações, os fenômenos, né, as consequências dos fenômenos Laninha e El Niño. Sim, eu reforço, na verdade, eu creio que quando o Jefferson coloca exatamente que há uma certa variação, mas não há uma mudança de padrões. Então, que nós, inclusive, se a gente for estudar aí o Jefferson mencionou lá na primeira parte, né, dessa coluna de água que a gente recebe anualmente, né, na média de uma coluna de 1,5 metro, né, quando fala chove 1.500 milímetros, o que isso significa, né, para a grande maioria da população? Significa que chove uma coluna de água de 1,5 metro, calculando, se você calcular isso pela área do estado do Paraná, você vai imaginar o tamanho da piscina, né, de 1,5 metro de profundidade que chove sobre esse território. É claro que ela chove diferente, de formas dispersas, né, de formas variadas, né? Mas isso, de certa maneira, é disso que a gente fala, porque esses eventos podem acontecer nos seus extremos. Então, o extremo de uma ausência, né, de umidade, de pluviosidade, falando um pouco agora de balanço pluviométrico, não mais só de ciclo hidrológico, como eu falei na primeira parte, mas falando de balanço pluviométrico, há uma variação, porém, do ponto de vista da nossa capacidade técnica de prever e de poder projetar no futuro estas intempéries, os extremos dessas intempéries, nós já temos conhecimento histórico para isso. Então, não é um fato novo para nós que trabalhamos na área ambiental, para os pesquisadores, para os grandes centros de pesquisa. Então, nós já temos condições. E nós vamos falar mais para frente um pouco de uma face da crise, que é a face da ausência de política pública para o enfrentamento. Então, não vou antecipar, mas eu creio que o que a gente precisa avaliar é se realmente estamos sendo surpreendidos por um fenômeno climático ou não. Na verdade, a fala nos revela que não, que a gente já tem conhecimento desses extremos, né? E o que aí... Fechou o som do Paulo. Fechou o som, Paulo. Fechou. Liga aí de novo. Perdão, não sei quanto tempo de fala, porque acho que eu passei a mão sobre o touchpad aqui. A última frase só. Perfeito. Então, só para retomar, né, em que medida, né, esta crise ela decorre apenas do fenômeno climático ou natural que nós estamos dialogando. Em que medida é isso? Então, muitas vezes, me parece que a explicação acaba sendo essa tentativa de jogar para o ciclo da natureza a responsabilidade por uma questão que nós vamos discutir se é totalmente da natureza ou que parte nós temos nesse negócio todo, né? Então, obrigado pelo espaço de novo. Eu poderia complementar, Laura. Bem, aqui
Eu posso mostrar esses dados, eu mesmo compilei, né, de uma estação pluviométrica ali próxima ao Centro Politécnico. Eu mesmo coletei esses dados, eles estão disponíveis, né, nas páginas dos órgãos estaduais responsáveis. Então, a gente pode ver que deveríamos estar preparados para a atual situação, uma vez que tivemos uma sequência de 5 anos de baixa precipitação no Paraná entre 2004 e 2008, sendo que o auge foi 2006, onde choveu apenas 932 milímetros. Então, o que está acontecendo agora já ocorreu outras vezes no Paraná nesse período, né? Então, isso mostra que não dá para culpar somente a questão climática, né? Quer dizer, esse padrão não é novo no Paraná, esse padrão de precipitação, como a gente pode ver nesses dados aqui. Tudo bem. Mas vamos para a terceira pergunta. Raíssa. Enquanto a Raíssa prepara, dizer para o pessoal que gosta de cantar, declamar poesia, contar piadas, contos, a próxima live, no dia 30 de outubro, às 19 horas, vai ser um Cindy Sarau, uma amostra de talentos. As inscrições já estão abertas. Raíssa. A minha pergunta é sobre a gestão compartilhada da água no combate à crise hídrica. Eu queria entender um pouquinho mais do que é essa gestão compartilhada. Eu vou fazer a Laura vai encaminhar para nós, Laura? Por favor. Não, pode continuar, é você mesma. Pergunta é para você, depois o Jefferson comenta. Perfeito. Agradeço muito, Raíssa. É algo que me interessa muito. Na verdade, todo o trabalho de pesquisa em pós-graduação dentro da geografia foi desenvolvido no estudo no que eu chamo de geografia política da água, a luta de poder que se estabelece pela água, né? Então, sempre foi um foco de pesquisa já do mestrado e acabou produzindo uma pesquisa subdoutorado sobre a gestão da água no estado do Paraná. Então, fico muito tranquilo, muito à vontade nessa questão. Por quê? Porque, de fato, nos anos 90, os instrumentos de gestão ambiental do Brasil estavam se estruturando. Se vocês lembrarem historicamente, nós vamos ter a Rio 92, um marco histórico, né? Nós temos a Constituição de 88, onde nasce o direito ao meio ambiente, no artigo 225 da Constituição, do capítulo do meio ambiente, surgindo dali a necessidade do Brasil criar uma política nacional de meio ambiente e criar o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? Política, então, que criou CONAMA, CISNAMA e a política nacional. Só que nos anos 90, a política só de meio ambiente não estava dando conta e surge paralelamente ou embrionariamente dentro da política nacional de meio ambiente a política nacional de recursos hídricos de 1997, a chamada Lei das Águas. Então, olha que interessante, o Brasil, então, tinha uma lei nacional de meio ambiente, uma política nacional que definia quais são os crimes ambientais e quais seriam as áreas a serem protegidas, mas não dava conta, o território é muito grande, e para gerenciar o território, surge uma discussão internacional de que a melhor forma de você fazer gestão ambiental da água é por bacia hidrográfica. Tá? Então, isso é importante registrar, porque a bacia hidrográfica se torna, de fato, uma área, um conjunto territorial, ou um conjunto de área dentro do território que você consegue fazer gestão ambiental da água. Então, surge a Lei Nacional em 97, o Paraná, em 99, transcreve a lei federal e cria a lei estadual, né, a política estadual de recursos hídricos, paralela também e análoga ou simultânea e também contemplando a política estadual de meio ambiente, que já tinha criado o Conselho Estadual de Meio Ambiente, já tinha a lei estadual.
A política estadual de recursos hídricos, copiando a lei federal, cria o Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos, o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, os comitês de bacia hidrográfica e constitui os chamados instrumentos de gestão da água. Tá? Isso é importante para quem está nos ouvindo, porque esse é um conhecimento que ficou muito restrito ao corpo técnico dos órgãos e algumas ONGs e algumas entidades que na época se envolveram muito, como foi o caso do CEDEA. E a gente sempre reclamou publicamente da ausência da educação ambiental para a sociedade paranaense, para entender os instrumentos da gestão. Então, eu já vou chegar na resposta, Raíssa, mas é preciso dar esse contexto histórico para toda a sociedade paranaense. O Conselho, então, a partir de 99, a lei estabeleceu que é preciso criar os comitês de bacia. Criou o Conselho Estadual e começa, então, a constituição dos instrumentos da bacia, da gestão da água. Quais são os instrumentos? O Plano Estadual dos Recursos Hídricos, os comitês de bacia, cada comitê de bacia monta um plano de bacia e nesse plano define o enquadramento dos corpos d'água, o que nós queremos dos rios da nossa bacia, a outorga para quem que nós vamos liberar o uso da água e como vamos liberar e quanto vamos liberar da vazão do rio, da bacia, para determinadas atividades, a cobrança pelo uso da água por esses setores usuários, e, enfim, isso criaria o que a gente chama de Sistema Estadual de Gestão da Água, e essa política, então, veio sendo construída. Para finalizar, qual é o estado da arte, Raiz, sobre essa questão? O fato é que os instrumentos foram consolidados, o relatório que está posto aí, que foi agora publicado, o relatório que publica a situação da gestão da água no Paraná, tem revelado que, claro, o Paraná avançou, constituiu 8 comitês de bacia, já das 16 bacias, já deu o seu salto de qualidade, mas o entrave maior é que o modelo de gestão ele foi ficando, pela forma como o próprio governo do estado tem agido dentro do sistema, né, isso acabou engessando. E não há uma articulação maior, não há uma difusão, e por conta disso, nós temos sempre reclamado que não há efetivamente ainda uma gestão compartilhada. Ela ainda é tecnocrática, ela ainda não desceu do salto, ela ainda continua nos gabinetes e não foi, de fato, para as microbacias do Paraná, não foi executar esse plano. Então, na nossa opinião, é preciso avançar, é preciso dar salto de qualidade. E eu acho que, pela questão do tempo, eu já usei bastante o tempo para contar como funcionam os instrumentos. Daí, isso pode suscitar outras perguntas, e eu fecho por aqui, porque eu quero também compartilhar com o meu companheiro Jefferson aí esse diálogo. Sobre esse tema, né, eu acho que é importante a sociedade entender, né, o porquê que gestão de água necessariamente deve ser compartilhada. E a razão, um pouco a gente já discutiu aqui, né? A água vem de algum lugar, vai para algum lugar. A água ela não pode ser simplesmente encarada como um produto privado, como um bem privado. Porque a água que você tirou da nascente, ela não vai correr para o rio. Uma empresa, um frigorífico faz um poço aqui, vai diminuir o nível do poço para outra pessoa, para outra empresa, para outra cidade, vai secar uma nascente em outro ponto. Você desmatou em algum lugar, você não vai mais ter a umidade disponível que você tinha antes. Se você impermeabiliza o solo, a água não penetra, não recarrega o reservatório de água subterrânea. E também a água vai para algum lugar. Então, a água ela vem para a cidade e volta na forma de esgoto. Volta para onde? A água entra numa indústria ou numa mineradora e sai como efluente, muitas vezes tóxico. A água entra num frigorífico e sai como? E vai para onde? Então, não tem como a gente simplesmente encarar a água como algo que você pega daqui e joga ali, né? É um produto que necessariamente ela não tem fronteiras, né?
ela veio de algum lugar. Então, você tem que conversar, você tem que pensar da onde essa água vem. E ela vai para algum lugar. Então, você tem que pensar como é que você vai estar devolvendo essa água para a natureza. Muito bem. Acho que nós vamos para a próxima, Laura. Antes, porém, só... Pois não. Não, só queria fazer a observação de que Sim. o atual governo federal está destruindo todo esse sistema de gestão compartilhada. Está destruindo o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. E praticamente já destruiu todo o sistema do Conselho Nacional da Biodiversidade. Então, é uma afronta à Constituição de 88, o que está acontecendo agora com a gestão do atual governo federal. E o povo precisa reagir, porque senão nós vamos perder tudo que foi construído nos últimos 30, 40 anos. Perfeita, excelente observação. Nós queremos passar uma orientação para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Você que tem alguma sugestão, alguma dúvida, basta escrever lá o seu comentário, a sua pergunta, que a gente repassa aqui para os nossos convidados. Saudar o Márcio Killer, que está nos parabenizando pelo debate e acompanhando a nossa live. Ele que é o presidente da CUT aqui no estado do Paraná. Maria Auxiliadora tem uma intervenção. A minha pergunta é: o relatório de conjuntura dos recursos hídricos do estado do Paraná, por esse relatório, a gente pode saber quem são os beneficiados com as outorgas no estado? Conseguiu entender? Primeiro o Jefferson, né, para responder, depois o comentário do Paulo César Medeiros. Sim, o relatório, embora eu tenha algumas críticas ao relatório, esse relatório só ir para o público tapar é importante todo mundo acessar, todo mundo, na medida do possível, ler. Ele dá um bom panorama de recursos hídricos do Paraná. Embora eu tenha algumas críticas, né? Ele hoje é um instrumento importantíssimo para a gente entender o cenário hídrico no Paraná. E ele fornece várias informações importantes, né? Informação sobre a carga de esgoto nos nossos rios, sobre os déficits hídricos em cada região. E sim, ele fornece os beneficiários com as outorgas de água no Paraná. Então, esse mapa, né, ele é do relatório. Só complementando, né, o relatório ele foi lançado nesse ano, no início desse ano. Ele foi elaborado pela Agência Nacional de Águas, pelo IPEA e por vários órgãos do governo do Paraná, e ele está acessível via internet, né? Então, nesse mapa a gente pode ver, né, que na maior parte do Paraná, a agropecuária tem o maior impacto, né? Ela tem a maior parte das outorgas de água. Na região de Curitiba, e litoral, a gente pode ver que o saneamento tem um maior impacto, né? Porque Curitiba, é uma região bastante densa, a metropolitana de Curitiba é uma região bastante densa, a região mais densa do Paraná, né? Mais de 1/3 da população paranaense está aqui. E o litoral tem o problema lá da população flutuante, né? Na época na temporada de verão. Mas
no interior do Paraná, né, existe um alto impacto da agropecuária sobre recursos hídricos. O professor Paulo quer complementar? Eu quero reforçar também dentro do relatório e também reforço essa necessidade desse relatório se tornar um instrumento público, né, um documento a ser publicizado, a ser levado para as escolas, a ser levado para as universidades, a gente começar a ter um controle social sobre a gestão da água, porque é somente dessa forma que nós vamos fazer com que os instrumentos saiam desse modelo tecnocrático que eu mencionei na fala anterior. É preciso sair desse modelo tecnocrático e fazer uma gestão que eu gosto muito também do conceito de gestão social da água. Tenho utilizado também esse conceito, que tem a ver com o conceito de controle social, né, e tem a ver com o conceito de governança. Mas, assim, do ponto de vista das outorgas, é claro que nós temos um órgão técnico, o órgão responsável em emitir a outorga, estabelecer quais são as vazões outorgáveis, né, fiscalizar, isso é papel do Estado porque está na legislação. Porém, é evidente que o que dá o tom do consumo da água e da necessidade da água é a realidade histórica. E, neste caso, o nosso modelo produtivo tem dado esse tom. E isso é um problema. A gente não discute o modelo produtivo. Essa é uma questão complexa. O modelo agropecuário, por exemplo, que o Jefferson menciona, então, das vazões outorgadas no estado do Paraná, né, ela chega a 37% da vazão outorgada por uso só para a agropecuária. 37%. Aí a gente vai lá para o uso industrial, 23% da vazão outorgada vai para a indústria no Paraná. Aí nós vamos ter 30% que vai para o saneamento. Aí o Jefferson mostrou que ele concentra em algumas áreas devido ao modelo de ocupação urbana, né? E algumas áreas menos urbanizadas, né? Isso cai. Mas, de fato, 30% na média vai outorgada para o saneamento. Daí o problema que nós temos de assegurar que as companhias de saneamento sejam públicas, né? Essa é uma discussão que nós temos que, como sociedade, porque se a gente for olhar, uma parte da vazão, 23% já está indo para o setor privado industrial. Quase 40%, 37% está entrando gratuitamente. Isso eu quero registrar aqui, eu tenho falado isso desde a época da revisão da lei, que a água entra gratuitamente para a agropecuária no Paraná. Quando nós quisemos taxar o uso da água para o setor agropecuário, fomos assediados, fomos perseguidos, fomos caluniados dentro do próprio Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, porque ousamos desafiar, né, os produtores de alimento e se arvoravam a dizer, olha, nós produzimos comida, quem são vocês para virem cobrar água? E quando, na verdade, a gente queria sobretaxar os que usam agrotóxico, porque esses faziam o que o Jefferson mencionou, captam a água in natura do rio, injetam os agroquímicos, injetam no solo, na água e devolvem essa água em péssimo estado para o sistema e não pagam nada. Então, se a gente for observar, nós temos alienado 60% da nossa água ao setor produtivo. E ao saneamento, que é o saneamento ambiental e o saneamento público, nós temos um fator de 30%. Então, é preciso discutir publicamente as questões da outorga, é preciso que os planos de bacia estejam muito bem sedimentados e que a sociedade fiscalize. Então, eu queria fazer essa complementação dessa ideia da outorga, né? E só para concluir o 100%, a parte de comércios e serviços, né, que utilizam água para outorga chegam a 6%, e uma pequena parte vai para a administração pública, que são todos os equipamentos públicos do Paraná que precisam de água, né, hospitais, escolas e efetivamente equipamentos públicos. Então, esse é o modelo da outorga da água paranaense. Ele está hoje concentrado na mão do sistema produtivo. A outorga da água, então, é preciso ser revisada. Por quê? Porque a lei assegura que, em caso de crise hídrica, a prioridade, está na lei, é a dessedentação das pessoas e dos animais, e não repassar taxa de cobrança de água para a população no meio de uma crise. Então, é contraditório o sistema, e essa é uma face obscura da crise, que nós estamos falando que é a crise da água, né? A crise é a crise política da água, né? Sobretudo.
Excelente esse final, Paulinho. Paulo César Medeiros. Era justamente essa observação que eu queria fazer. A lei federal assegura como primeiro uso da água o abastecimento humano e, em seguida, a dessedentação de animais. E nós não estamos fazendo cumprir o que a lei diz. Estamos priorizando o setor produtivo em vez do abastecimento humano e da higiene pessoal. Bom, vamos para a quarta pergunta? Isso. Quinta. A quarta pergunta é o nosso presidente Vital, enquanto ele se prepara, dizer para o pessoal, nunca é demais a gente lembrar que você pode e deve fazer a sua parte, inclusive trabalhando toda essa questão da conscientização em relação a esse problema. Você pode ficar com a gente até o final, curtir, compartilhar essa transmissão no seu perfil pessoal e nos grupos que você segue. Escreve as suas saudações e perguntas nos comentários que a gente repassa aos convidados. Vital. Não estamos ouvindo, Temístocles. Abra o som. Acho que o Vital está com um problema no som aí, Vital. Vamos tentar abrir aqui. Nós não estamos lhe ouvindo, Vital. Abra o microfone. Abra o microfone. Não está. Ô, Vital, tenta fechar ele e abrir novamente. Enquanto ele tenta, tem uma pergunta aqui, eu posso falar rapidamente enquanto ele... A pergunta Pois é, não. existe metodologia para valoração do uso da água pela agricultura? Sim, tem, é possível. Porque a gente sabe, é possível estimar vazões de nascentes, vazões de poços, é possível estimar quanto se usa em cada tipo de atividade, né? E no caso da pecuária, é até, digamos assim, um pouco mais fácil, né? Porque a gente sabe quanto que um boi, um porco e um frango, uma ave, né? Ela precisa de água por dia. Eu até tenho esses dados aí nos meus slides. Maravilha. Consegue? Vamos tentar de novo? Temístocles? Abra o Isso. microfone. Abre o microfone, para nós aqui está fechado. Aí ele disse que ele não consegue lá, está com problema no áudio. Enquanto ele vai resolvendo essa questão, gostaria de convidá-los todos para o dia 30 de outubro, às 7h30 da noite, para o nosso Sim Sarau, que vai comemorar o Dia do Servidor Público. Você que gosta de cantar, quer mostrar algum talento, contar alguma piada, se inscreva pelo Facebook ou pelo e-mail do sindicato. Muito bem. Então vamos à frente, acho que está com dificuldade ali o Vital, e perguntar aqui para os nossos convidados, já que foi citada a questão desse relatório, que contribuições esse relatório nos traz ou deveria nos trazer em relação a toda essa problemática da água. Eu posso fazer o primeiro comentário e compartilhar Sim, com à o vontade. Jefferson no segundo momento. O Jefferson até já tinha feito uma fala do significado do relatório em si, né? Ele é um relatório muito bem apresentado, até porque nós temos que reconhecer que o Estado do Paraná ele tem em nível nacional um reconhecimento, mesmo dentro do Sistema Nacional, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Eu faço aqui um registro, né? Nós do CEDEA, nós somos vinculados ao Fórum Nacional da Sociedade Civil nos comitês de bacia hidrográfica. Então, nós temos a nossa representação do Fórum no Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
e há um reconhecimento nacional, não só no movimento popular, no movimento social, mas também nos grupos técnicos, até mesmo na Agência Nacional de Águas, que o Paraná tem um corpo técnico no Estado, principalmente de servidores, muito bem qualificado. E eu falo com muita tranquilidade porque estou falando com vocês, né? É este corpo técnico de trabalhadores que esse sindicato representa, e aí por isso a minha felicidade está aqui, porque há uma qualificação do corpo técnico. Isso transpareceu, obviamente, toda vez que a gente for discutir a política. O que a gente acaba não tendo é um comprometimento político de governo, né? Ou de Estado, para não dizer do sentido, né, do Estado nacional, né? Esse compromisso que acaba não tendo, e que muitas vezes os nossos companheiros técnicos, né, têm excelentes ações, excelentes trabalhos, excelentes projetos, mas que são minados no campo político. Mas então, a primeira questão, há sim um reconhecimento pelo corpo técnico dos órgãos paranaenses pela sua experiência. O que é preocupante é a não renovação por concurso público, e aí um erro estratégico da política pública é não renovar esses quadros e não motivar esses profissionais. Então, essa é a primeira questão. O relatório ele é muito bom porque a gente conhece o quadro e o corpo técnico e o esforço de vários e vários colegas do sistema de gestão. Porém, é fundamental que seja dito. O relatório aponta questões estratégicas que eu gostaria de colocar no seu capítulo 5, que fala sobre segurança hídrica. E registro aqui a importância de quem lê o relatório verificar a questão dos itens fundamentais para a segurança hídrica do Paraná, que deve ser levado em conta na política pública e nas lutas sociais. Abastecimento público, assegurando o princípio universal da lei de dessedentação humana e de animais. Acabamos de falar disso. Priorizar o abastecimento das sociedades. Também priorizar a produção, mas trabalhando a perspectiva da produção numa perspectiva de contenção à crise, e não a liberação deliberadamente de atividades produtivas nocivas para a questão da água. Então, nós temos que ter uma política de incentivo à produção agroecológica, sustentável, que seja protetora das nossas águas e não poluidora. Os riscos, nós temos muitas áreas de risco que o relatório aponta. Quais são os riscos, quais são os municípios do Paraná que sofrem riscos de secas ou de inundações em eventos críticos. Então, o relatório também aponta essas vulnerabilidades. E a questão da poluição e do saneamento ambiental. Então, esses 4 eixos que aparecem no relatório, eu gostaria de reforçar, porque ele acaba sendo uma síntese. Todo o relatório é muito interessante. O capítulo 4, que fala de gestão, da gestão compartilhada, também é interessante, dá um cenário. E mais esse capítulo que fala da segurança hídrica, me parece que corrobora com muito do que nós falamos hoje. Agora, o que falta realmente é que esse documento se torne um instrumento público de gestão e não apenas um relatório que vai ficar numa estante de biblioteca. Eu acho que, do ponto de vista do que eu percebo, são esses tópicos importantes a serem ditos nesse espaço. Obrigado. Escuta. Bem, o relatório, né, ele realmente é um instrumento essencial para a gente entender o que acontece no Paraná, porque ele fornece, digamos assim, usando uma linguagem mais simples, o quanto nós temos de água, a qualidade dessas águas, tudo dividido por regiões, né, por bacias hidrográficas ou por regiões hidrográficas, e ele fornece a regiões onde essa água tem maior risco, né? Por exemplo, eu poderia aqui mostrar para os nossos ouvintes, aqui é o cenário da carga de esgoto no Paraná, né? A gente pode ver a bacia do Alto Iguaçu sofrendo duramente com a carga de esgoto da região metropolitana de Curitiba.
também, né, as aglomerações urbanas próximas de Londrina e próximas a Maringá, e com destaque também para o litoral, né, por causa daquele problema da grande população flutuante. Outra coisa interessante é que ele mostra, né, que a região metropolitana de Curitiba vive uma crise hídrica crônica, que não tem nada a ver com a atual seca. Dependendo do qual região hidrográfica você considera, a gente tem um déficit aqui na metropolitana de 400 a 1.000 metros cúbicos por habitante por ano. É um déficit gigantesco, né? A população da cidade de Curitiba não sente muito esse déficit. Por quê? Porque ele não é distribuído igualmente. A população da região metropolitana fica com a maior parte desse déficit, né? Não existe uma distribuição igualitária desse déficit. Esses dados são do relatório, mas eu atualizei alguns, né? Então a gente pode contemplar o cenário em Curitiba, o cenário de estresse hídricos na região metropolitana de Curitiba. São 3.600.000 habitantes, aproximadamente, né, 30% da população do estado, com 600.000 pessoas vivendo em área de mananciais. 59,3% dessa população é atendida por coleta de esgoto. Mas apenas desse esgoto coletado, 85% é tratado. E o tratamento tem uma eficiência de 70%. Né? Então, de facto, nós temos menos de 50% do esgoto tratado em Curitiba. E além da grande população, né, é uma área com intensa atividade industrial e também um pouco de mineração e agricultura. Outra coisa interessante do relatório é que ele aponta alguns caminhos, né? Inclusive, um caminho que não está sendo seguido pelo governo. Por exemplo, o relatório aponta que a crise hídrica é uma oportunidade de aprendizagem para todos, né? É uma oportunidade para você trazer a população para o debate. É uma oportunidade para você praticar a transparência e a boa governança. Então, acho que esse relatório é essencial, mas também ele cita outros 2 documentos importantes. Um é o Plano Nacional de Segurança Hídrica. Esse é um plano federal. Esse plano ele prevê algumas obras para você mitigar o problema na região metropolitana de Curitiba. E outro documento é o Atlas de Esgoto e de Expolição de Bacias Hidrográficas. Esse documento ele prevê 6 estações de tratamento só para Curitiba, com investimento de aproximadamente 550 milhões de reais. Então, os instrumentos, as informações, elas estão de posse dos governantes. As informações essenciais, o que fazer, o quanto custa para fazer, né? Então, basta fazer o bom uso dessas informações. Me parece que o Vital tem considerações a fazer. Acho que agora está ok aí o áudio. Escuta? Isso, perfeito. Veja bem, quando eu falei na valoração do uso da água ou consumo da água para a agricultura, além disso, veja como o sistema... Eu gostaria que um dos 2 palestrantes falasse a respeito. No planejamento do orçamento do Estado, existem isenções fiscais para as grandes empresas exportadoras de commodities e valores de bilhões de reais. Então, a transferência de renda, somado isso tudo, é uma coisa absurda. O que a sociedade paga para ter essa produção é uma coisa absurda. Isso nunca foi valorado ou desenvolvido uma metodologia para avaliar isso. Talvez os senhores, como professores e
e conhecedores da matéria, talvez isso fosse um tema que pudesse ser objeto de investigação acadêmica mesmo, né, para valorar esse preço dos recursos naturais. É isso. Obrigado pelo questionamento. Isso é muito interessante, porque permite a gente falar também de um instrumento que está dentro da lei estadual e está da lei nacional, que é o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos. Então, como é que é esse sistema de cobrança pelo uso da água, né? Acho que essa é a discussão. A cobrança é feita pelos usuários. Por exemplo, a nossa Companhia Estadual de Saneamento, ela é usuária da água. Ela retira a água in natura do rio, processa para vender para nós, ela transforma ela em mercadoria. Ela processa a água e vende ela no mercado de negócios da água, né? Então, essa é a grande realidade. Assim como outros setores da produção também o fazem. O problema é que o setor, nesse caso, agropecuário, que foi um dos nossos exemplos, né, a isenção, inclusive, está no relatório. Se vocês observarem lá no relatório, tem uma abinha do relatório que deixa bem registradinho: o setor agropecuário não paga. Por quê? Qual é a função do Fundo Estadual de Recursos Hídricos? E qual é a ideia de fundo? É que, em cada bacia hidrográfica, os usuários da água paguem uma taxa para a vazão captada para o fundo da bacia. Inclusive, essa é uma questão que a gente discutiu em nível nacional. Pela lei federal, 95% do recurso arrecadado na bacia deve ficar na bacia. O que significa? Se eu estou numa bacia que eu tenho intervenção agrícola, se eu tenho intervenção industrial, o recurso arrecadado pela vazão vai para o fundo daquela bacia para fomentar projetos de proteção ambiental. Daí, nessa linha de raciocínio, eu entraria essa tua questão, né? O plano da bacia, ele pode sim, nós podemos amadurecer essa ideia, acho que a tua perspectiva é de pesquisa mesmo, a gente avançar nessa contabilidade da água para levar para os comitês de bacia propostas da sociedade. Inclusive, nós podemos fazer isso juntos, né, com vários segmentos, fazer essa investigação para levar para os comitês de bacia a real situação contábil, né, que está acontecendo em relação à água. Não só a cobrança pela vazão captada, mas, por exemplo, e os impactos ambientais? Para onde vão as multas? O dano ambiental produzido numa bacia, feito por erosão, feito por contaminação química, por assoreamento de bacia. Quer dizer, todos esses crimes ambientais previstos poderiam eventualmente também ser alocados para os planos da bacia, para a ação de recuperação, saneamento ambiental, educação ambiental, reflorestamento, repovoamento de várzeas, né, relocação de famílias em zona de risco. Quer dizer, tem uma série de medidas que poderiam estar sendo subsidiados por um recurso que não está sendo administrado, que está vazando pela nossa mão, está vazando pelo ralo, né? Então, a tua pergunta, ela é muito interessante e ela suscita esse bom debate sobre esse grave problema. Obrigado. Jefferson, quer comentar? Tem que abrir o microfone. Eu já tinha comentado um pouco sobre isso, né? Mas para os nossos ouvintes terem uma ideia de como que isso pode ser feito, então aqui tem alguns dados sobre o impacto da pecuária nos recursos hídricos, né? Paraná, esses dados são de 2018. Somando a bovinocultura de corte leiteira, nós temos quase 11 milhões de cabeças. O consumo diário de cada bovino de corte é 45 litros de água. Então, a gente vai multiplicar isso por mais de 9 milhões. E da bovinocultura de leite, o consumo é quase 80, multiplicado, então, por mais de 1 milhão e 300. Para suínos, são 18 litros, e nós temos quase 7 milhões de suínos, né? E somando a avicultura de corte e postura, são 2 bilhões de cabeças.
cada uma consumindo meio litro de água por dia. Então, quando a gente exporta bilhões de frango, bilhões de toneladas de carne, a gente está, na verdade, exportando nossa água. A água que foi consumida por esses animais. Em alguns casos, a situação é pior, né? Porque muitos dos produtores eles estão devolvendo essa água no estado péssimo para a natureza, né? Da bovinicultura ainda tem o problema, às vezes, de o proprietário, o dono, deixar o gado ir até a nascente e pisotear a nascente. Às vezes até pode levar até inviabilidade da nascente no futuro, né? Depois, no abate, e o Paraná tem muitos frigoríficos, no abate também é consumida uma quantidade enorme de água e muitas vezes essa água é devolvida de péssima qualidade para a natureza, né? E o dado que preocupa nessa tabela é que essa é uma atividade crescente no Paraná, ela ainda não parou de crescer. Então a gente tem que refletir o quanto o Estado suporta. Será que vai ter recurso hídrico para todas essas atividades daqui 10 anos, daqui 15 anos? A gente também pode pensar o mesmo para soja e milho, né? Então, se a gente somar em área, a pecuária, a soja e o milho, eles ocupam 64% da superfície do estado. Então, a gente tem que pensar, pode imaginar também o quanto de água você utiliza para fazer crescer essa soja, o quanto eu preciso de água para cada quilograma de soja produzida, o quanto eu preciso de água para cada quilograma de milho produzido, né? Por outro lado, nesse mapa aqui eu mostro as áreas protegidas no Paraná, né? As áreas em verde escuro são as de proteção integral. A gente pode ver que a responsabilidade de proteção dos recursos hídricos ficam todos na mão do Estado. E no Paraná, em particular, nas áreas de mais intensa atividade agrícola, você tem basicamente pontinhos de áreas protegidas, né? Você tem mais áreas protegidas aqui no litoral do Paraná, próximo a Curitiba, e no Parque Nacional do Iguaçu. Essas duas regiões não contribuem muito para recursos hídricos, porque no litoral os rios correm para o mar e o Parque Nacional do Iguaçu já está no final da bacia do Iguaçu, né? Então vai contribuir com recursos hídricos para a Argentina. Outra coisa, as áreas de proteção, que não são de proteção integral, como mostra esse estudo aqui da UEPG, elas estão sob intensa pressão da agricultura. Ou seja, ninguém respeita a área que não seja de proteção integral. Muito importante esses dados. Aí entra também a questão da necessidade de um trabalho, né? Existe a Lei Estadual de Educação Ambiental, que é a Lei 17.505, de 2013, é uma lei que foi elaborada com a participação de muita gente, né? E que foram vários anos até chegar à conclusão dessa lei. E essa lei prevê trabalhos de educação ambiental formal e não formal, né? E nas discussões que existe o grupo de educação ambiental, que a Promotoria de Meio Ambiente mantém, com reuniões mensais, o que se pode concluir ali é que um dos poucos municípios que realmente entende essa necessidade de articulação da sociedade civil com a sociedade política, né? Seria a gestão compartilhada mesmo, é o município de Foz do Iguaçu, né? E nós temos uma lei estadual que não saiu do papel até agora. Por quê? Porque se fica pensando o trabalho dessa articulação de educação ambiental só em programas e projetos, e não se pensa enquanto uma política pública de Estado.
né? Uma política pública do Estado que dialogue com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com as organizações sociais, né? Com as entidades da sociedade civil organizada e também com o setor empresarial, né? Então, precisaria realmente ter uma articulação coletiva de toda a sociedade e um compromisso, né, de toda a sociedade para beneficiar a população do Estado como um todo. Senão, acaba ficando no guetozinho do setor empresarial e capitalista do Estado. E a população toda sofrendo as consequências, né, tanto da degradação, da irresponsabilidade, né, na proteção, como de uma má gestão, de uma debilidade na gestão, né, pública, e tanto na gestão da água como na gestão da educação. Né? Então, acho que nós temos muitos instrumentos, muita legislação boa. O que precisa é que a sociedade como um todo se aproprie dessa legislação e exija o seu cumprimento. Né? Exija que realmente o benefício seja para todos e não para grupos setorizados da sociedade. Né? E aí nós já vamos para a conclusão da nossa live, que, né, Laura, oi. Nós temos uma participação o Carlinhos Salgado, né? Nosso já conhecido companheiro. Isso, da nossa base. Está preocupado aí com algumas situações e a Raíssa vai fazer a intervenção e depois a gente faz a conclusão. Boa noite. Carlinhos pergunta se conhece algum estudo da Secretaria de Saúde sobre a contaminação das águas distribuídas pela Sanepar por agrotóxicos. Só antes de passar, eu estou lembrando aqui um levantamento que foi feito no final de 80, em que já comprovava a presença de princípios ativos de agrotóxico na água distribuída pela Sanepar em Curitiba e região metropolitana. Esse levantamento foi feito pela própria Surema na época, né? Então, e isso não mudou, né? Isso já existia, e eu aí gostaria de ouvir o comentário, né, do Jefferson e do Paulo César Medeiros. Quer comentar, Jefferson? Eu não tenho especificamente os dados sobre contaminação por agrotóxico. Eu acho que a Laura chegou a fazer estudos aqui em Curitiba, né, Laura? Eu não sei se você mapeou também agrotóxicos ou só outros poluentes. Não, os princípios ativos de agrotóxicos. Foi um trabalho feito pela Surema na época. Faz tempo já, se buscar aí nos meus arquivos, eu devo achar. Agora eu não me lembro, mas o que eu lembro é que foi constatada a presença de, principalmente, organoclorados e metais pesados na água de abastecimento público, né? Isso foi constatado na época. Não sei se o Paulo César quer comentar alguma coisa. Assim, só para a gente também reforçar, durante um certo período no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ainda quando eu representava, quando nós fomos fazer o plano estadual, a gente pediu que a Sanepar produzisse um relatório. Então, é possível que a gente tenha esse documento anexado a uma das reuniões. Eu não vou saber responder, mas sendo necessário a gente produzir essa documentação, eu acho que fica o registro aí. Eu peço que os colegas do Sindiciab também
que conhece o companheiro Carlos aí, que registrem também, para a gente, quem sabe, fazer esse levantamento e, sobretudo, identificar qual a bacia, né? Porque talvez a gente pudesse alertar o comitê da bacia ou os companheiros nossos que atuam nos comitês da bacia, dependendo da bacia, para a gente alertar isso e, quem sabe, até colocar como pauta nos comitês de bacia o debate solicitando que as empresas de saneamento ofereçam todos os seus estudos, disponibilizem publicamente todos os seus estudos sobre a contaminação, porque daí eu creio que é bastante interessante essa proposta, essa pergunta do Carlos, porque ela pode criar um movimento, inclusive, né, que a gente pode fazer, inclusive, com promotoria pública de meio ambiente, com o Ministério Público, de buscar efetivamente a publicização desses relatórios dessas companhias, tendo em vista que elas têm essa obrigatoriedade porque elas cobram, sobretudo, para fornecer essa água. Então, eu acho que eu não tenho... não sei exatamente se eles atualizaram, mas isso foi lá por 2016, quando a gente estava discutindo o plano estadual, que me parece ter relatório da Sanepar anexo ao plano estadual de recursos hídricos, mas não consigo te dar com precisão, Carlos. Fico te devendo, mas gostei da discussão que tu coloca aí para nós. E também o relatório, ele não coloca a questão de pesticidas e agrotóxicos, né? Então, talvez isso seja até uma falha que a gente ali tentando, lendo tantas informações, né? Processando tantas informações ao mesmo tempo, a gente também não ficou atento a esse fato, né? E talvez seja essa uma das falhas do relatório a ser corrigida nos próximos. Maravilha. O pessoal está interagindo aqui. O Anacleto Borges da Mata, parabenizando pelo debate, Laura. E ele dizendo aqui que é um debate sobre as nossas poucas gotas de águas que são valiosas. Exatamente. Um abraço aí para o Anacleto. O senhor Anacleto lembrar que ele leva uma luta grande. Ele é colaborador e diretor do CDEA também, né? E em Colombo, ele, o José Pereira, a Patrícia, o Zé Vermelho, né? A família toda do seu Anacleto ali também junto, eles levam uma luta pela proteção das nascentes, né? Nós fizemos uma capacitação de lideranças ali sobre gestão integrada de recursos hídricos e esse pessoal todo se informou bem, né, de como a gestão pública, né, está agindo na questão da proteção de recursos hídricos. E o senhor Anacleto deu uma grande contribuição, principalmente na bacia do Rio das Pombas, né, na microbacia do Rio das Pombas, que é afluente do Rio Palmital, e que o Rio Palmital é afluente do Alto Iguaçu. Então, acaba sendo toda a questão aí da bacia do Alto Iguaçu. E lembrar também, o Paulo César Medeiros deve lembrar bem disso, a questão do aquífero kárstico. E em Almirante Tamandaré, Colombo, Rio Branco do Sul, também foi feito, né, aí uma discussão da infiltração de princípios ativos de agrotóxicos pelo solo para contaminar o aquífero, né? E o aquífero acaba sofrendo as consequências, porque eles retiram água do aquífero para irrigação, e essa irrigação, que também usa de agrotóxico, contamina o próprio aquífero com os princípios ativos do agrotóxico. Então, por isso tem que envolver toda a população com consciência, com esclarecimento e com compromisso. A população toda, os produtores, os industriais, têm que ter compromisso com a proteção de rios, nascentes, do aquífero e da qualidade de água também, para ser fornecida para a população. Alguém quer falar? Não sei se... Alguém
Interferiu? Não, acho que está tranquilo, né? É. Não sei se Então, tem mais o público vamos tem mais para alguma pergunta? Mais uma questão que a Laura ia abrir tem para nós. aí a conclusão, né? Que nós queríamos saber que conclusão que nós podemos tirar disso tudo, né? Que proposta nós podemos defender, né, nesse quadro de crise hídrica, que o SINDICEAB, né, ele está na base da gestão, né, dos recursos hídricos. E nós queremos qualidade, né? Nós queremos qualidade. Então, quais são as conclusões para nós defendermos, né, para encaminharmos junto com a CDE, junto com a sociedade civil organizada, para melhorar essa situação de crise? Eu vou... Jefferson, quer começar e depois eu complemento? Fique à vontade. Eu listei aqui algumas ações, né? Que são bem gerais, mas aí também estão abertas à discussão, né? Como o tema é desmatamento, né? Então acho que um diagnóstico claro, não só para a Amazônia, mas principalmente para o Paraná, é que a gente precisa aumentar a nossa área as nossas áreas protegidas, e inclusive visando preservação de recursos hídricos, né? Então a gente tem que ampliar as áreas protegidas para cabeceiras, nascentes, áreas de recarga. Outra questão é conversão de APAs em áreas de proteção permanente. Muitas APAs não estão cumprindo o seu papel, porque simplesmente não estão conseguindo deter a pressão do agronegócio. Uma outra ideia é a criação de área de compensação pelos gestores de atividades que demandam muitos recursos hídricos, né? Não pode ficar só na mão do Estado tentar resolver esse problema. Então, acho que para cada frigorífico você tem que ter uma área de compensação, né? O dono do frigorífico que está usando água de poço, ele tem que proteger a área de recarga desse poço. Outra coisa que eu acho muito importante é planejamento econômico. Quando o Estado for fazer seu planejamento econômico, a gente tem que pensar se a atividade econômica que vai ser fomentada, que vai ser incentivada pelo Estado, ela leva em conta quanto a gente dispõe de recurso hídrico. Isso aí visando um futuro conflito, né? Como, por exemplo, existe no Chile, em que você tem uma próspera atividade agrícola, mas que você tem uma própria em função, né, de outros agricultores e a população não ter água. Nessa mesma linha, né, o incentivo de práticas agrícolas sustentáveis, em particular a agroecologia e sistemas agroflorestais, o fortalecimento dos comitês de bacia, a gestão transparente dos atores ligados ao saneamento e aos recursos hídricos e ampliação da fiscalização. A gente acha que no Paraná tem que rediscutir se a nossa lei de reserva legal e de mata ciliar está adequada pelo que nós precisamos. A gente tem que fazer um esforço maior para trazer a sociedade e os movimentos sociais para essa discussão. E, é claro, né, a gente tem que investir muito mais ainda em pesquisa. A gente tem que saber o quanto nós temos de recursos hídricos, quais são os limites para o uso desses recursos hídricos, conhecer a qualidade desses recursos hídricos. E, claro, no plano mais global e nacional, o Paraná tem fortes razões para apoiar as ações contra o aquecimento global e contra o desmatamento no bioma amazônico. Muito bem. Paulo. Okay. Pouca coisa a acrescentar nessa lista, que, na verdade, eu e o Jefferson, ao longo de alguns debates que nós temos feito, essas conclusões têm sido, digamos, comuns e, na verdade, agrego a essa discussão também
vejo com relação, por exemplo, ao que o Jefferson fala, matas ciliares, unidades de conservação, reservas, né, proteção, compensação em áreas de proteção de nascente. Tudo isso faz lembrar que o Paraná já teve um grande projeto que precisa ser resgatado, que é o projeto dos corredores ecológicos, porque nós temos que pensar também em toda a fauna que se estabelece dentro dos ecossistemas, porque nós temos que pensar que a atividade também dos animais, ela é parte considerável, e eu queria registrar isso, essa integração de uma política de proteção dos rios, né, dos nossos recursos hídricos, integrada com a proteção florestal, com a proteção dos biomas e com a circulação das espécies que também estão sofrendo, porque como estamos desconectando as áreas verdes, nós estamos isolando elas, levando elas ao desaparecimento. Então, eu queria agregar a integração dessa política de reconstituição do tecido verde original. E avanço para essa discussão que o Jefferson também coloca, eu também concordo, a agroecologia, a agrofloresta, né, tudo isso, né, vem numa crescente para a gente poder, digamos, de certa maneira, entrar numa discussão importante. Se grande parte da área do território paranaense é uma área agrícola, é preciso a gente ter uma preocupação com o solo. O empobrecimento da vida no solo limita também a circulação da água. Por quê? Porque a atividade microbiana do solo é que consegue reter a água também no solo. Então, nós temos que lembrar que o solo também contribui para o balanço hídrico. Então, eu agregaria, talvez, reforçaria essa ideia da questão da cobertura vegetal das unidades, áreas de conservação, matas ciliares e várzeas, em relação à atividade agrícola, agropecuária, a proteção do solo, né, que nós estamos perdendo muito solo, e esse solo perdido não vai produzir nova vida microbiana, e os solos, e inclusive estudos da FAO e da ONU estão revelando que nós vamos perder cerca de 60% do solo agricultável até 2050. Então, o Jefferson mencionou, nós estamos numa zona frágil que pode sofrer desertificação. Então, essa agricultura mecanizada, essa agricultura que utiliza agrotóxico e que mata a vida microbiana do solo, ela está propensa a transformar as nossas áreas agrícolas em futuros desertos. Isso já tem estudos. Nos Estados Unidos, todos os cinturões de proteção de milho, né, que foram produzidos lá, os agricultores tiveram que mudar a prática porque estavam perdendo recursos hídricos, e nós vamos ter que fazer essa discussão também. Então, completamente favorável, a educação ambiental como estratégia integradora em todos os níveis. Educação ambiental não é só na escola, é educação ambiental nos órgãos públicos, nos órgãos da prefeitura, nos órgãos do Estado, nas indústrias, e, de fato, isso tudo pode fortalecer essa fiscalização que o Jefferson também mencionou, mas não só a fiscalização do ponto de vista do órgão fiscalizador, mas uma fiscalização da sociedade civil, né, coletivizada, compartilhada. Nada de desafio novo, desde que a gente tem discutido a temática ambiental, mas reforçando o papel estratégico dos trabalhadores, do abastecimento, do meio ambiente, da agricultura, e que podem contar com a gente, o pessoal do SINDICEAB, que a gente vai estar sempre junto com vocês aqui, quando vocês precisarem. Obrigado pelo espaço. Perfeito. Laura, tem alguma consideração? Sim, é só agradecer muito, né, e que é o excelente debate que nós tivemos. Nossa live vai ficar disponível, né? As pessoas que não assistiram podem assistir. Mas ainda não é as considerações finais. Sim, tá bem. Então, só destacando a questão da educação ambiental, né? Que o Paulo César comentou aí no final, né? A educação ambiental não formal, para sair do papel, né? Para ter uma política pública de educação ambiental
que envolva, não é aquela educação ambiental só de figurinha ou só para criancinha, é também, né? As crianças também precisam, a escola também precisa, mas não é isso. Nós queremos política pública de educação ambiental que tenham programas, que tenham objetivos concretos, que tenha inserção na sociedade, articulação com todos os segmentos da sociedade e que cumpra o seu papel, que realmente mude o comportamento para a preservação, para a melhor qualidade de vida das pessoas, né? É importante conseguir isso, envolvimento de todos os segmentos da sociedade. Acho que era isso. Maravilha. Nós queremos, então, fazer uma rápida passagem pelo Facebook, do pessoal que participou aqui com a gente, o Carlinhos Salgado, que fez aí uma importante intervenção, nós fizemos um bom debate. Está aqui também o Roberto Shinichi Fuji, dizendo excelente debate. O padre Rivael está mandando um abraço para todos nós, em especial para o professor Paulo, que é o primo, parabenizando pelo debate e dessa importância que tem, essa causa comum. Temos aqui também, que participou, deixa eu ver aqui, o Anacreto, que nós já comentamos anteriormente, um grande abraço. O Zenir Teixeira, ou Zenir, que o nome é unissex, pode ser um homem ou uma mulher, dizendo aqui, saudações, bravos lutadores da luta do povo. Muito obrigado por estar nos acompanhando. E o companheiro Márcio Killer, da CUT, que compartilhou aí a nossa live, reproduziu também os links. Muito obrigado pelo apoio, sempre nos auxiliando nesse sentido. E tem também um companheiro que participou, dizendo no entendimento dele que esse não é um assunto relevante, mas acredito que esse comentário foi lá no início do vídeo, da live, com toda essa composição que nós fizemos aqui, certamente ele já mudou aí a sua opinião, a sua crítica, porque de fato é um assunto bastante importante, principalmente porque todos nós, de norte a sul do Paraná, nós estamos sentindo na pele essa crise hídrica que afeta a todos nós. Nós vamos então para os agradecimentos aqui, também para as considerações finais. Nós vamos começar com as considerações finais com o nosso tesoureiro Geraldo, que participou conosco aqui também nessa live. Geraldo, as suas considerações finais. Eu acho que o debate foi bastante importante. É sempre interessante debater a questão da água que afeta todos nós, e principalmente o que a nossa vice-presidente comentou com relação à educação ambiental. Eu acho que a principal estratégia para conseguir, de alguma forma, atacar o problema é através da educação ambiental. Eu acho que, para mim, o que tem mais importante, além da legislação, da fiscalização, é a questão da educação ambiental, que é bastante importante, que a gente tem que sempre fortalecer na nossa sociedade. Seria isso. Gostaria já de, antecipadamente, deixar meu boa noite a todos e todas que estão participando e que vão assistir a live na sequência. Maria Auxiliadora Fernandes, tesoureira do Sindiceab, nossa tesoureira geral, suas considerações finais. Olha, debate muito, mas muito importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa base. Aprendi muito hoje com o Dr. Paulo e com o Dr. Jefferson, e com a nossa companheira Laura também, que é uma militante histórica aí desta questão ambiental. E agradecer a participação, né, de todos, e me despeço com boa noite e até a próxima live, que será no dia 30.
Maravilha. Companheiro Vital, presidente do Sindiceab, as suas considerações finais. Foi uma boa palestra, eu acho que todos estão contentes. E vamos para a próxima. Boa noite a todos. Vice-presidenta Laura, com as suas considerações finais. Bom, como eu já estava falando, né, foi excelente o nosso debate, agradecemos muito aí a participação do Paulo César Medeiros, do Jefferson de Souza, nossos amigos há muitos anos, e também queremos convidar a nossa base toda, né, para tanto participar das nossas lives, como fortalecer a luta que o sindicato leva, né? A luta em todos os sentidos, né? Na questão ambiental, social, sindical, administrativa, né? Então, convidamos a nossa base a ficarmos unidos aí em uma proposta que fortaleça a luta e que fortaleça o sindicato. E agradecemos muito também a equipe da comunicação, né? Temos aí o Donizete, a Raíssa, a auxiliadora também, a Josiane não pôde participar, esperávamos que ela entrasse, né? O Geraldo. Então, existe essa equipe da comunicação do Sindiceab e que tem mostrado um trabalho e que as lives quinzenais têm dado um grande resultado, boas discussões que temos feito, né? Depois também há a reprodução dessas discussões que ficam, né? E que podem ser usadas também por todos os diretores regionais do sindicato, nas suas bases também, né? Então, fica para o fortalecimento também das direções regionais do sindicato. Muito obrigada a todos, um excelente final de semana e estamos muito felizes com essa discussão. Agora precisamos criar, né, instrumentos aí de luta para reverter a situação que temos, né? Mas foi muito bom, muito obrigada mesmo, de coração. Maravilha. Dr. Paulo César Medeiros. Obrigado, Donizete, Raíssa, começando por vocês aí que são excelentes aí na comunicação, parabéns pela condução, pelo apoio técnico, aos companheiros e companheiras da direção do sindicato, Vitor, Temístocles, Geraldo, Maria Auxiliadora, Laura, a Josiane também que foi citada aí, agradecer aos colegas muito de convívio de luta, Zenir, que participou, Márcio Killer, Anacleto, nosso companheiro lá de Colombo, obrigado, Anacleto, por ter participado, enfim, vários outros colegas aí que puderam, Carlos, que fez pergunta para nós aí, então todo esse grupo aí que também acompanhou a live. Eu gostaria muito de deixar esse abraço nosso do CDEA, ficar à disposição do Sindiceab para novas temáticas. Tem uma temática latente no Brasil, que são as queimadas. A gente não conseguiu dar conta de entrar nesse tema, mas o que está acontecendo hoje, né, no bioma cerrado, no bioma da floresta amazônica, nas áreas, inclusive chegando até a Caatinga, na nossa floresta tropical, todo esse cenário vai criar um impacto de longo prazo para uma recuperação ambiental demorada, até porque se anuncia, né, uma extensão aí desse fenômeno de diminuição de chuvas. Então, nós estamos bastante preocupados. Então, fica até uma sugestão para uma pauta que os companheiros queiram debater, né, os impactos, até porque a Polícia Federal está revelando nos inquéritos que sim, tem crimes praticados na produção dos focos de queimada. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu estou mapeando aqui pelo INPE, 1.098 focos na Amazônia estão queimando agora, desde ontem. No Cerrado, 843 focos. Na Caatinga, 289. No Pantanal, são 250 focos de queimadas que os satélites captaram ontem.
nós sabemos em quais propriedades esse fogo está acontecendo, a Polícia Federal está chegando lá, então vai merecidamente, eu não quis alongar aqui a minha fala, mas eu quero provocar os telespectadores, a provocar o nosso Sindiceab a voltar a fazer um debate sobre essa temática ambiental. Obrigado de coração, meu camarada Jefferson, que é um parceirão aí, que a gente tem feito bons trabalhos e a gente tem conseguido mostrar didaticamente para a sociedade paranaense que a crise não é uma face só da circunstância climática, mas ela é uma face, sobretudo, da ausência de uma política justa, né, e compartilhada da água no Paraná. Então, nós temos feito essa denúncia pública, nos chamem, nós estaremos sempre à disposição da comunidade para esclarecer. Obrigado. Dr. Jefferson, nos sentimos honrados pela presença de todos vocês. Por favor, as suas considerações finais. Só abrir o microfone. Obrigado, Donizete. Obrigado a toda a comunidade do Sindiceab. É importante lembrar aqui que muitos dos documentos, muitos dos dados que a gente debateu hoje é produzido pela base do Sindiceab, né, pelos trabalhadores, pelos trabalhadores que são representados pelo Sindiceab, documentos muito importantes para esse debate, né? E também aqui eu queria lembrar que o CDEA, né, ele tem encampado essa luta, esse debate por conta da crise hídrica no Estado, e faço aqui o convite público, né, para o Sindiceab se unir a essa luta, para a gente caminhar lado a lado, porque não tem sido fácil para a gente aqui. Todo mundo em casa não pode sair ou tem muita limitação para sair, né? Não tem sido fácil para a gente levar essa discussão, né? E felizmente a gente tem tido apoio, tivemos apoio da CUT, hoje apoio do Sindiceab, mas a gente precisa crescer, a gente precisa aumentar as pessoas, o número de pessoas ao nosso lado. Bom, também quero agradecer, né, os companheiros de longa data, professora Laura, professor Paulo, agradecer a equipe técnica que nos deu apoio e também agradecer muito o público que nos ouviu. Maravilha. Raíssa Mello, é sempre uma alegria única dividir a condução das lives contigo. As suas considerações finais, por favor. Eu também sempre fico alegre com esses momentos de formação. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, Dr. Paulo Medeiros e Dr. Jefferson, e principalmente a toda a nossa base de servidores e servidoras que, mesmo com a crise política e a crise ambiental, fazem diariamente uma luta para que todos os paranaenses possam ter acesso à água e a todos os recursos com eficiência e muito trabalho. Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana. Muito bem, chegamos ao final da nossa live. Uma live hoje com uma mesa recheada de doutores e doutoras, algo acho que até inédito no Sindiceab. Nós agradecemos a todas as pessoas que nos acompanham pelo Facebook até esse momento. Você que acompanhou e vai acompanhar ainda, que a live fica gravada. Você pode curtir, compartilhar, deixar os seus comentários. Vocês são nossas convidadas para o Sindicharau, uma live especial de mostra de talentos no dia 30 de outubro, às 19 horas. Essa live será promovida em comemoração à Semana da Servidora e do Servidor Público. Por isso, volto a lembrar, para não perder as nossas atividades, curta e siga a página do Sindiceab, ative as notificações para ajudar, somar com a gente e outras pessoas na defesa do meio ambiente. Curta e compartilhe esse vídeo no seu perfil pessoal
e nos grupos que você segue. Uma boa noite, ótimo final de semana e até o dia 30 de outubro com muita graça, saúde e paz. Boa noite a todos e todas.